Boa a todos, obrigada por se juntarem a nós e sejam bem-vindos a este primeiro webinar desenvolvido no âmbito do projeto MedGold. Este primeiro webinar é especificamente direcionado para o setor dos vinhos e onde será discutido como é que os serviços climáticos podem ajudar este setor, especificamente na área do Mediterrâneo, e nomeadamente na questão das alterações climáticas e na criação de oportunidades no setor nunca consigo dizer esta palavra, no setor dos vinhos. No âmbito do projeto serão desenvolvidos outros webinars no futuro que terão como finalidade explorar outros tópicos relacionados com o projeto, porque o projeto em si não se foca especificamente neste setor dos vinhos. Este projeto também trabalha à volta do setor do azeite e do trigo duro. Isto é um projeto de 4 anos, financiado pela União Europeia, dentro do programa Horizonte 2020, para a investigação e desenvolvimento, e tem o objetivo de contribuir para tornar a agricultura e os sistemas alimentares europeus mais resilientes, sustentáveis e eficientes face às alterações climáticas. Serviços climáticos. Um bocadinho sobre mim, já agora. O meu nome é Marta Soares, Marta Bruno Soares. Eu sou investigadora e professora auxiliar na Universidade de Leeds, no Reino Unido, na área dos serviços climáticos e das ciências sociais, e faço também parte da equipa do projeto MedGold. E fui convidada para moderar este webinar, porque sou portuguesa língua, porque tenho conhecimento desta área. Eu irei moderar este webinar. Este webinar é suposto demorar 1 hora. Temos uma agenda preenchida e, como tal, eu não vou perder muito mais tempo ao seu caminho. Eu gostaria, desde já, começar por pedir de novo àqueles participantes que entraram agora no webinar para desligarem o áudio e a câmara para não haver interferências de internet, porque como estamos todos dados pela Europa, às vezes há problemas neste tipo de softwares. A questão que eu gostaria de chamar a atenção é que este webinar está a ser gravado com propósitos para a análise do futuro dentro do projeto. Gostamos sempre de gravar este tipo de conversas. A outra questão que eu gostaria de chamar a atenção antes de passar ao primeiro orador é vocês podem utilizar a janela de conversação dentro do WebEx, ou seja, vocês têm tem um de chat dentro deste webinar que vocês podem utilizar para colocarem as vossas questões durante toda a sessão de webinar. Por isso, estejam à vontade para nos mandarem as vossas perguntas, porque mais à frente, depois das 3 apresentações, nós vamos ter um painel de discussão e depois vamos ter um período de cerca de 10 minutos para podermos responder às vossas perguntas. Usem a janela de conversação para nos mandarem as vossas perguntas. Ok. Então vamos começar com as 3 apresentações. Antes de cada apresentação eu vou brevemente introduzir cada um dos oradores e depois então passo a palavra ao orador para fazer a sua apresentação. Relembro mais, por favor, desliguem a câmara e o áudio só para não haver interferência. Está bem? Ok. Os oradores. Vamos começar então com o António Graça, da Sograp Vinhos. A apresentação chama-se O Futuro do Vinho. O António é diretor de investigação e desenvolvimento na empresa portuguesa Sograp Vinhos. Muitos de nós conhecemos. E é parceira do projeto MedGold. Eu agora vou tentar passar. Como é que quer fazer? Quer que eu os slides, não é? Fazemos então assim. Sim, penso que é a melhor forma, Marta. Ok. Quer ligar a sua câmera? Experimentar? Ok. Ok. Então pronto. Eu agora vou desligar o meu microfone.
Muito bem. Boa tarde a todos. É para mim um prazer estar aqui neste webinar e obrigado a todos por terem tirado um pouco dessa tarde para vir participar desta discussão. Mais do que as apresentações, eu penso que o interessante do que vamos aqui fazer hoje será um pouco de discussão sobre esta temática. Eu, como a Marta Soares indicou, vou fazer algumas considerações sobre a forma como eu vejo o futuro do vinho e como penso que esta temática do clima poderá condicionar, por um lado, mas por outro também, se bem utilizada, ser um fator de desenvolvimento e de continuação deste produto fabuloso que é o vinho. Slide seguinte, por favor, Marta. Muito bem. Há 5 séculos atrás, um homem brilhante alegadamente disse esta frase, que o vinho é a luz do sol guardada em água. Slide. Nós sabemos que esta frase não podia ter sido mais feliz, porque é difícil descrever de uma forma tão simples o uso de captação pela planta, pela videira, da energia solar, a sua combinação com a água e os nutrientes retirados do solo, resultando em compostos que ficam guardados nas uvas, os açúcares, os ácidos, os polifenóis, as antocianas, os precursores aromáticos, e que, mediante o processo da fermentação alcoólica, se vão depois revelar sob a forma de sabores e aromas que fazem a distinção e que, uma vez mais, nos fazem recordar da origem de todo o processo, ou seja, do local onde tudo isto aconteceu. Isto é aquilo que no setor nós designamos frequentemente por uma palavra francesa que tem, eu diria que nem tem atualmente tradução para português, o terroir, mas que basicamente procura juntar num único conceito exatamente esta diversidade de situações, desde a natureza, portanto, clima, solo e a planta, trabalhada pelo homem e percebida pelo homem. Seguinte. Desde tempos imemoriais que a humanidade produz, portanto, cultiva a vinha e produz vinho. Ao longo dos séculos isto foi tendo alguma evolução, mas nunca como nos últimos 50 anos essa evolução acelerou a um ponto tal que estamos basicamente a reinventar todo o conceito de produção do vinho. Ou a partir da natureza, em que passamos de uma situação de basicamente usar de uma forma probabilística o resultado do funcionamento dos fatores naturais para uma forma mais determinística em que procuramos conhecer, entender, gerar dados para perceber e condicionar a expressão dessa natureza. Slide. Também a nível das pessoas, em que a implicação do ser humano diretamente nos trabalhos da vinha e da produção do vinho foi substituída progressivamente por sensores inicialmente eletromecânicos, atualmente eletrónicos e que em constante evolução, e basicamente procuram duplicar aquilo que o ser humano de forma intuitiva fazia, de uma forma mais objetiva, por um lado, mas sobretudo mais constante e permanente, dando capacidade de monitorizar os processos em contínuo. Também a forma como o conhecimento gerado por esta observação dos fatores naturais evoluiu é extraordinária, porque esta forma intuitiva que nós conhecemos na linguagem corrente como experiência e que mais não é do que uma gestão intuitiva de probabilidades, tem vindo a ceder espaço, não de forma, não substituição
mas por complementaridade, a todo um conjunto de modelos que vão descrevendo aquilo que anteriormente apenas podíamos intuir e gerir através precisamente da experiência e da obtenção de experiência após passar muito tempo na gestão dos processos. Hoje torna-se assim mais fácil formar novos colaboradores, novas pessoas para trabalhar nestes processos e ao mesmo tempo que, conhecendo-os melhor, consegue-se aumentar a sua eficiência e levá-los para níveis de execução muito superiores àqueles que existiam no passado. Não tanto do ponto de vista qualitativo, mas sobretudo do ponto de vista de eficiência, ou seja, fazem-se menos erros do que o que se fazia anteriormente. Finalmente, no próximo slide, o próprio consumo que também evoluiu. O vinho tradicionalmente era sobretudo consumido localmente, no local de produção. Havia uma ligação direta entre o produtor e o consumidor, normalmente conheciam-se pessoalmente. Hoje em dia esse elo quebrou-se, mas criaram-se uma série de outros fatores que promovem o consumo e sobretudo as emoções que ele gera. O vinho passou a ser um complemento do nosso lazer, da nossa vida familiar, mas também da nossa vida social e, inclusivamente, em muitos casos, da nossa vida profissional e formal. Isso criou novas oportunidades de consumo, o que levou à geração de novos mercados que estão já a começar a ser explorados e que irão cada vez mais evoluir para o futuro numa diversidade de situações. Não é que a situação anterior que vemos reportado no consumo local tenha desaparecido, o consumo local continua a existir, mas o que se abriram foram muitas outras oportunidades, muitas outras formas de consumo que importa assistir e desenvolver vinhos apropriados para essas situações. Próximo slide, por favor. No futuro do vinho está também aquilo que nós conhecemos hoje como alterações climáticas, que hoje em dia é totalmente evidente, não apenas na nossa percepção do que se passa em termos meteorológicos, e que a memória nos vai ajudando a consolidar sobre a forma da nossa percepção do clima, mas também de forma evidente nas alterações dos processos biológicos das plantas, dos animais e do próprio ser humano. Uma situação que se iniciou de forma evidente a partir da década de 80 e que tem continuado de forma muito acentuada. Próximo slide. O fator de condicionamento do clima já é visível também a nível da videira, das uvas produzidas e do próprio vinho. O que estamos a ver neste slide para esta vinha que está aqui nesta fotografia situada no Socorro, na região do Douro, no gráfico à esquerda descreve a evolução nos últimos 27 anos para a mesma data do ciclo vegetativo, a evolução do açúcar nos bagos e da força dos ácidos também nos bagos, neste caso o pH. E o que vemos é uma tendência crescente claríssima, muito condicionada pelo aumento de temperatura que se tem verificado neste local. Próximo slide. Ao mesmo tempo que começa a aumentar a frequência de eventos como este que aconteceu o ano passado, em 2018, anteriormente mais raros e que agora começam a ter uma frequência bastante mais recorrente. Isto aporta um acontecimento na primeira semana de agosto do ano passado. As fotografias que estamos a ver mostram a mesma videira com a separação de 3 dias. Portanto, no dia 1 de agosto, os cachos, as uvas perfeitamente normais. No dia 4 de agosto, 3 dias depois, após a passagem de uma onda de calor que levou as temperaturas a cerca de 46 graus no local que está indicado no mapa, isto é, foi recolhido numa vinha na zona de Setúbal, vemos que a produção foi totalmente destruída e, no caso desta vinha especificamente, uma vinha de quase 50 hectares, isto significou a perda em 3 dias de 40% da produção.
Portanto, são fenómenos, aquilo que nós chamamos de fenómenos extremos, cuja recorrência se torna mais frequente e que, portanto, temos que começar a considerá-los como fazendo parte das probabilidades que temos que gerir. Próximo slide. António, 2 minutos. Ok. Isto, os agricultores, obviamente, que bebem de uma tradição, olham para a situação presente e começam a olhar para todas as ferramentas que têm à sua disposição, começam a ter dúvidas sobre como agir, como usar toda esta informação, todos estes dados, e, para o slide, é precisamente aqui neste caso que entram os serviços climáticos e onde entra o projeto MedGold, no âmbito do qual estamos a organizar este webinar. Portanto, este projeto pretende converter a informação climática em mais-valias para os sistemas alimentares do Mediterrâneo, próximo slide, e através dos serviços climáticos, que são basicamente previsões e projeções derivadas da modelização do sistema planetário e transformadas em informação contextualizada que permite olhar para os processos de gestão vitícolas e enológicos de uma forma mais consequente e com as alterações climáticas verificadas. Próximo slide. Neste particular, portanto, aquilo que estamos a procurar obter em termos de serviços climáticos no âmbito deste projeto é a capacidade de conseguir fazer previsões sazonais a 6 meses de distância e previsões de longo prazo, aquilo que nós chamamos de previsões decenais, porque são de vários sénios, neste caso a cerca de 30 anos, de indicadores relevantes para a vitivinicultura, portanto, indicadores que permitam olhar para o planeamento das operações e das decisões vitivinícolas, por forma a agir, seja preventivamente, para evitar problemas, seja proativamente para aproveitar oportunidades. Portanto, os serviços climáticos deverão acrescentar valor e para esse valor acrescentado será necessário obter, relativamente àquilo que temos hoje, um maior detalhe geográfico e temporal, portanto, aquilo que nós chamamos de uma maior resolução, e também uma maior taxa de acerto para gerar confiança na utilização destes serviços. É um pouco isto que eu vejo como um dos principais grandes desenvolvimentos que o futuro da vitivinicultura nos trará para proporcionar a continuação do prazer que o vinho nos proporciona a todos. Muito obrigado. Eu passei então à apresentação da doutora Rita Cardoso. A doutora Rita é investigadora no Instituto Dom Luís e durante a última década a sua pesquisa centrou-se à volta da modelação climática regional, das alterações climáticas, eventos extremos e nas interações terra, atmosfera, oceano. Rita, eu vou passando os slides. Ok. eu digo quando passar. Podes passar. Boa tarde, muito obrigada pelo convite que me fizeram para participar neste webinar. Tal como a Marta disse, eu faço parte de um grupo de investigação de clima e de meteorologia da Faculdade de Ciências Sociais de Lisboa, Instituto Dom Luís, e o que nós fazemos são cenários de clima a nível global e a nível regional. Como é que nós fazemos os cenários de clima? Portanto, nós usamos um modelo global, um modelo atmosférico global, que é aquilo que vê aí na figura no lado esquerdo, Marta, em basicamente um modelo global divide a atmosfera do globo em pequenos gomos paralelepipédicos. Neste modelo global estão incorporadas as interações terra-atmosfera, oceano-atmosfera, circulação oceânica e várias reações químicas, transformações químicas na atmosfera e nos oceanos. Portanto, tem uma interação físico-química e biofísica integrada e através dele nós obtemos um cenário de clima global. Ora, este clima global, normalmente, estes modelos têm uma área de resolução muito
muito larga, da ordem das centenas, quase de quilómetros, portanto 150 a 200 quilómetros. Os mais recentes já vão ligeiramente abaixo, para cerca de 90 quilómetros. A partir desses dados dos modelos globais, o que nós vemos é o que nós chamamos de um downscaling dinâmico, ou seja, nós pegamos numa caixinha do modelo global que vem do lado direito e subdividimos essa caixinha em parcelas mais pequenas e fazemos exatamente com semelhantes, com maior resolução, fazemos a previsão para uma região. Portanto, são os modelos regionais de clima em que as mesmas características são representadas, mas com um maior detalhe. Próximo slide, Marta. Obrigada. O que se coloca é qual é a performance destes modelos globais a nível de previsão de clima. E uma das primeiras coisas que nós fazemos é verificar, fazemos uma corrida do modelo global e verificamos contra observações que já existem desde o início do século XVII, em que nós temos muitas observações e podemos comparar os resultados dos nossos modelos globais. E o que nós vemos é que, na figura do lado esquerdo, na primeira, é que as observações que estão a preto estão incluídas no envelope de resultados de vários modelos globais, que são essas linhas finas a amarelo. Portanto, os modelos globais têm o seu clima, mas, de certa forma, representam bem a evolução do clima global e, portanto, é aí que nós podemos ter alguma confiança naquilo que são as previsões dos modelos globais e no chamado forçamento antropogénico natural ou forçado pelo homem. O que é que acontece se nós retirarmos o forçamento antropogénico dos últimos 30 anos ou com os últimos 40 anos? É o que se vê na figura de baixo, em que vemos as observações a preto e a azul vemos previsões dos vários modelos globais sem o forçamento antropogénico dos últimos anos. E o que nos dá uma discrepância entre o que é observado e o que é simulado. Portanto, o simulado mantém-se anomalias de temperatura, não uma verdadeira anomalia de temperatura, portanto, o clima iria evoluir da mesma forma que evoluiu nos últimos séculos, mas o que realmente se observa é que há um aumento da temperatura a partir dos anos 60, dos anos 70, e, portanto, dá-nos alguma confiança relativamente às características dos vários modelos. Próximo. Portanto, a partir dos modelos globais, nós vamos usar estes modelos globais para nos darem as condições de fronteira para o modelo regional. Isto é feito a um consórcio internacional. Na Europa, nós temos um consórcio chamado Eurocordex, em que estão envolvidos cerca de 7 institutos que eu vou aqui mostrar, mas há mais institutos envolvidos. É a abertura de informação para os vários institutos é aberta, portanto, nós podemos, qualquer instituto pode mostrar interesse em participar. E então, através do Eurocordex, nós fizemos simulações regionais a 2 dimensões. Uma a 0,11 graus, portanto, são cerca de 11 km, e outra a 0,44, são cerca de 50 km. Obviamente, um modelo que corre a 12 km é uma simulação muito dispendiosa, porque nós fazemos isto com simulações de cerca de 150 anos e, portanto, são simulações muito longas e nem todos os institutos conseguem fazer este tipo de simulações. Aqui o Dom Luís, nós pegámos no nosso modelo global, portanto, na nossa simulação de modelo global, mais propriamente, e fizemos umas simulações para Portugal, para a Península Ibérica, com uma resolução de 9 km, com um modelo regional que nós utilizamos aqui no Instituto Dom Luís. Próximo slide, Marta. E após determinarmos anomalias de temperatura, não só usando os cenários do Eurocordex, mas também dos cenários que obtivemos a partir do nosso modelo regional WRF. O que é que neste caso? É que, para um futuro final do século XXI, no cenário RCP.5, em que se prevê um aumento da radiação, de forma a que haja um aumento de 8,5 watts por metro quadrado, o que nós vemos é que no inverno as temperaturas, em média, aumentarão cerca de 2 a 2,5 graus. É mais significativo, no entanto, a expressão entre a temperatura máxima para verão e outono, em que na zona do Nordeste transmontano nós
é estável temperaturas da ordem um aumento de cerca de 7 graus a 11 graus no nordeste das montanhas, no caso do verão, ou de cerca de 5 a 6 graus no caso do outono. Próximo slide. No caso das mínimas, os aumentos são ligeiramente inferiores, não deixam de ser, no entanto, tão significativos, em que no nordeste das montanhas, novamente no verão, nós expectamos cerca de 5 graus a 5 graus e meio para o nordeste das montanhas e junto à fronteira com Espanha. Estes aumentos também são significativos, são da ordem dos 4 a 5 graus. Próximo slide. Em termos de extremos, no caso se nós formos ver ondas de calor, quando observamos ou tentamos analisar ondas de calor, que é um evento extremo, que no clima presente, tanto em termos de 1971-2000, no triênio 71-2000, é expectável um número de ondas de calor inferior a 1 por ano. Nós temos menos de uma onda de calor por ano, em média. O que acontece? O que é que está expectável no futuro? No futuro, há aumento do número de ondas de calor muito significativo para cerca de 6 a 7 ondas de calor por ano na fronteira junto à Espanha. Mais importante ainda é que a duração média das ondas de calor em clima presente, portanto, se a altura do meio, em cima, nós estamos à espera de cerca de 7 dias. Duram cerca de 7 dias, pouco mais, 7 a 8 dias, não mais do que isso. No futuro, essas ondas de calor durarão, não tem a diferença das escalas. No caso da Serra da Estrela e no caso da Serra de Monchique, nós temos ondas de calor que duram cerca de 80 dias. Portanto, são quase 3 meses de onda de calor, é quase o verão inteiro em regime de onda de calor. As ondas de calor no litoral são, obviamente, de menor duração, mas mesmo assim nós estamos a falar de cerca de 25 a 30 dias, portanto, um mês inteiro de onda de calor de duração média. Em termos de duração máxima, o cenário é bastante mais severo, em que nós temos na zona da Serra da Estrela e na Serra do Marão cerca de 80 dias de onda de calor. São meses de onda de calor, enquanto no presente ela não duram mais de 12 dias, e essa ação é mais significativa, máxima é mais significativa no litoral, devido ao tipo de circulação que nós temos. Portanto, quando as ondas de calor, estamos em ondas de calor, estamos com ventos maioritariamente de leste. Próximo. Sim. Em precipitação, o que isto representa? Portanto, enquanto nós no presente vemos que Portugal tem cerca de 2.500 a 3.000 mililitros na zona do Minho, num cenário futuro nós vemos que há reduções significativas. Estas anomalias de precipitação são no Tejo representam cerca de 30% anuais, e mesmo assim, na maior parte do país, são superiores a 10%, entre 10% a 15%. Próximo slide. Estas são mais significativas na primavera e outono. No verão são pouco significativas, porque no nosso país chove pouco no verão, mas na primavera e no outono nós temos reduções de precipitação de cerca de 20% e no outono a 30%. No inverno, os aumentos ou as pequenas reduções são pouco significativas, nem são estatisticamente significativas, mas as outras estações são. Portanto, há uma redução, há uma alteração do regime de precipitação muito significativo no primavera e outono. Próximo slide. Portanto, reflete-se também de outra forma, reflete-se também na anomalia do número de dias com precipitação, ou seja, nós vamos passar a ter eventos de precipitação mais curtos, com o menor número de dias e mais intensos, o que significa que nós vamos ter cerca de menos de 20 a 25% de precipitação na maior parte de número de dias com precipitação na maior parte do país, e no norte do país com cerca de 10 a menos 15% de dias com precipitação. Próximo slide. Portanto, há um aumento médio da temperatura que pode chegar a 8 graus no interior do país, 2 graus a 4 graus nas zonas costeiras, um aumento das zonas de calor
dispõe cerca de 7 vezes no interior e triplica no litoral. A duração média dessas ondas de calor passa de 10 para 15 dias e para uma duração máxima para 20 a 75 dias. Significativamente há uma redução da precipitação anual de 10 a 35%, com reduções de 20 a 30% da primavera e outono, e também redução do número de dias de chuva, com cerca de 15 a 25%, com uma precipitação de extrema de 10 a 50%. Próximo slide. Muito obrigada. Obrigada, Rita. Obrigada pela apresentação. Eu vou para imediatamente ao professor Dr. João Santos. O João é professor do Departamento de Física na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. As suas áreas de especialização são em ciências atmosféricas, climatologia, alterações climáticas e os seus impactos, com um foco em particular em sistemas agroflorestais e viticultura. João, deixe-me só, então, os dois outros, pronto, aqui está. João, está pronto? Sim, eu penso, não sei se me conseguem ouvir bem. Eu consigo. Os outros consigam também. Obrigada. Estamos a ouvir bem. Obrigada. Boa tarde a todos. Agradeço, antes de mais, o convite para participar neste webinar. O que vou fazer aqui é apenas uma síntese de alguns resultados que nós temos obtido ao longo dos últimos anos sobre a influência das condições atmosféricas na viticultura. Eu queria que passássemos já ao próximo slide. Trouxe aqui esta imagem que mostra o campo de aridez em Portugal, o índice de aridez, e o cálculo do índice de aridez, que no fundo será um quociente entre o somatório das precipitações e o somatório das evapotranspirações potenciais para um ano. O que verificamos é que hoje em Portugal temos regiões assombreadas do sul, temos áreas úmidas, depois as zonas a bege e ainda ali é aquele castanho mais claro, temos regiões subúmidas, secas ou úmidas, dependendo da área do país, mas portanto hoje verificamos que a aridez num passado recente não é um problema, não é uma situação dramática em Portugal. Estas imagens estão feitas a 1 km de revolução, base em dados que nós desenvolvemos, uma base de dados própria a 1 km de revolução em Portugal. Eu pedia que passasse, porque a gente tem uma animação. Aqui vemos o mesmo campo, mas agora para um cenário que a Rita também já falou, o RCP 8.5. O que verificamos é claramente um aumento das condições de aridez, principalmente na metade sul do país, onde passamos a ter já regiões semiáridas, que é o tom castanho, esse castanho que está aí mais carregado, e que corresponde então a regiões já semiáridas e, portanto, um problema já de aridez bastante complexo. Seguinte. Podemos passar. Agora, relativamente à termicidade, temos também aqui um índice que é muito útil, não é só para a vinha, mas é para muitas espécies agrícolas e florestais. Ele combina, embora sendo um índice relativamente empírico, ele combina informação útil para a análise bioclimática e para identificar áreas climáticas. Vamos passar para o próximo. E vemos que no futuro há uma alteração de várias classes. Mais clique, por favor. O que verificamos de uma forma geral é que em Portugal passamos de regiões supramediterrânicas, que são aquelas regiões que têm um clima ainda temperado mediterrâneo, mas que já está numa transição no limite setentrional, para regiões mesomediterrânicas e depois daí para as termomediterrânicas, que são as regiões mediterrânicas mais meridionais, aquelas que já estão em climas, eu não diria tropicais, mas subtropicais. E passamos a ter condições subtropicais em vastas áreas do nosso país, também neste cenário futuro, para o 2041-60. Estes cenários estão feitos para um ensemble de 5 modelos regionais
com base também no projeto Eurocordex, que há pouco a Rita Cardoso também já apresentou. Próximo, por favor. Em condições atmosféricas na vinha e no vinho, eu fiz assim um esquema que é discutível, mas que eu, com ele atendi ou pretendo ilustrar um pouco os diferentes processamentos até ao vinho, do macroclima e os solos que definem o terroir, junto com as práticas agrícolas, embora as práticas agrícolas já são ou devam ser condicionadas pelas condições edafoclimáticas, considerem no anel mais exterior, as práticas culturais aparecem no anel mais interior, porque as próprias já terão que ser ajustadas às condições de clima e solos de cada região. Depois, as condições do microclima na vinha, que são muito influenciadas não só pelo macroclima solos, mas também pelas práticas agrícolas, e a questão da meteorologia, que é importante porque não é só o clima que é importante para o desenvolvimento da planta, mas também é a meteorologia, as condições atmosféricas, o estado do tempo em cada dia. Por exemplo, a ocorrência de uma geada, a ocorrência de uma onda de calor, inserem-se aí nesse anel do microclima e da meteorologia, embora microclima e meteorologia não sejam a mesma coisa, mas optei por juntar os dois, dada a escala temporal, depois de influência na videira. Finalmente, a videira e a uva e o desenvolvimento fisiológico da videira e as propriedades da uva, os seus atributos, vão ter um papel então importante depois na qualidade do vinho, apesar das práticas enológicas que podem ser depois desenvolvidas na adega. Próximo, por favor. Eu tenho uma exemplificação de 3 índices bioclimáticos clássicos muito utilizados em viticultura. O índice do Glan, depois o índice de Secura ao centro, um índice hidrotérmico à direita. O que indicamos é que Portugal tem hoje condições, isto é para o clima atual, tem condições bastante favoráveis à viticultura. Entramos uma gama de classes à esquerda no índice de Glan, é uma vasta gama de classes bioclimáticas para a vinha que nos permite ter diversas castas e condições muito diversificadas de um ponto para o outro do país. Quando olhamos para o índice de Secura ao centro, verificamos também as condições úmidas ou subúmidas ou moderadamente secas que já falei há pouco e à direita baixo risco ou risco muito baixo de algumas doenças na vinha, como é o caso do míldio. Isto comparado com outras regiões mundiais. Próximo, por favor. Em 4170 temos agora aqui uma alteração do índice, em que vemos que de facto surgem, há uma alteração, não é? Portanto, passamos de climas mais frescos para climas claramente mais quentes, as classes climáticas mudam em todo o país. Na figura do centro, no índice de Secura, já mais um clique, por favor. Mais um. Mais. Portanto, aqui na figura do centro qualquer coisa falhou, mas a ideia é que as condições de clima subúmido passarão a ser menos frequentes, elas vão se encontrar mais a norte e as condições de risco mantêm-se relativamente baixas. O que nós percebemos é que depois destes estudos iniciais há aqui uma complexidade muito grande, porque os impactos destas alterações vão ter uma forte dependência varietal. Como sabemos, castas de diferentes variedades têm respostas muito diferentes a estas alterações, então fizemos alguns estudos que têm em conta isso. Por favor, mais um. Temos um mapeamento de 44 castas em Portugal, as 44 castas mais conhecidas, e depois cruzámos esta informação, esta distribuição espacial, com alguns indicadores bioclimáticos também em elevada resolução espacial de 1 km. Optámos por utilizar um índice mais sofisticado, no sentido de que, em vez de estarmos a considerar acumulados térmicos aos dias, considerando aos hora, ganhamos mais informação porque estamos a contabilizar à escala horária, não à escala diária, e além disso também introduzimos aqui uma alteração em que consideramos o
ótimo de temperatura nos 26 graus, um limite inferior nos 4 e um limite superior nos 36. E, portanto, temos de utilizar aquele conceito de grau-dia com a temperatura acima dos 10 graus, a temperatura basal que geralmente se utiliza nessa definição mais tradicional, ou 0, aqui fizemos um peso, atribuímos pesos diferentes, depende da temperatura. O peso máximo é 26 graus e depois vai diminuindo o peso até 36 ou de 26 abaixo para temperaturas mais baixas até 4. Porque sabemos que estas são as temperaturas ótimas para o desenvolvimento da videira. E, portanto, temos um mapa correspondente à direita para todo o país, deste esforçamento térmico em grau-hora do período de fevereiro a outubro. Próximo. Ok. Aqui foi possível, então, das 44 variedades, identificar castas de maturação precoce, intermédia e tardia. Próximo. Aqui falhou qualquer coisa, parece-me que faltamos. Não traz. Pronto. Falhou aqui, portanto, está aqui qualquer. Havia aqui um diapositivo intermédio que, entretanto, não está. O diapositivo intermédio o que mostrava é que as zonas ótimas para as castas, para as diferentes castas de maturação precoce, intermédia ou tardia, sofrem uma alteração sobre Portugal. Portanto, há um deslocamento para o nordeste dessas zonas ótimas, o que revela, então, mais uma vez, o aquecimento e o impacto que esse aquecimento poderá ter potencialmente nos diferentes grupos de castas. Do ponto de vista de indicadores, como a produção de uva, nós também corremos alguns modelos, nomeadamente o STIX, que é um modelo desenvolvido pelo INRAE, em França, e corremos esse modelo para a Europa toda e verificamos as produtividades em toneladas por hectare para o período de 80 a 2005 e depois a correspondente alteração na produtividade por hectare, tendo em conta, mais uma vez, o acoplamento entre modelos regionais Eurocordex, modelos de clima, portanto, e depois o STIX, o modelo da planta, com as correspondentes alterações. E é possível ver que para o sul da Península Ibérica existe efetivamente uma diminuição da produtividade que está associada ao aumento das condições de secura. Próximo. E não houve qualquer coisa. Portanto, houve um pequeno problema com a apresentação, depois tenho que confirmar isto. Deve ter havido uma desformatação qualquer. Até porque não temos tempo para mais, eu apresento aqui só uma síntese dos impactos. Portanto, verificamos para Portugal, com base nestes estudos que fizemos do STIX, produções mais elevadas no norte do país, mais baixas no sul. Deverão surgir nas regiões mais elevadas, as cotas mais elevadas. O stress térmico severo no verão. A implementação eficiente e inteligente será crítica, particularmente nas regiões do interior do país, nomeadamente temperaturas excessivamente elevadas poderão afetar a qualidade da uva, nomeadamente zonas de açúcar, acidez e cor, e é também que já é muito recorrente no Alentejo e no Douro, e que o engenheiro Dr. António Graça há pouco também referiu, das queimaduras solares e o caudão causadas pelas temperaturas excessivamente elevadas, maturações rápidas, que também podem afetar a qualidade das uvas, e o que eu vou dar apenas aqui como exemplo são algumas medidas de adaptação, nomeadamente a rega, porque as medidas dependerão do tempo que temos para as implementar e também da intensidade da alteração climática. Portanto, se tiver uma alteração de 1 grau ou 2, poderemos optar por medidas mais brandas. Se o aquecimento for de 3, 4, 5 graus, aí é necessário proceder a outras alterações. Isso depende muito do local do país e há regiões que serão mais afetadas do que outras, conforme irei mostrar na figura já a seguir, no próximo slide. Esquerda, uma alteração na produtividade quando num cenário de clima futuro, quando não recorremos à rega.
Depois, à direita, temos a alteração da produtividade com o curso à rega. A rega é uma rega deficitária, não é uma rega de abundância, e é apenas uma quantidade de água que é fornecida para que a planta não entre num nível crítico de stress hídrico. Estas simulações foram feitas a 1 km de resolução, mas uma curiosidade é que, efetivamente, no Alentejo, no interior sul do país, não é suficiente a aplicação da rega, porque o stress térmico também vai ser um problema. As temperaturas excessivamente elevadas vão abrandar o desenvolvimento vegetativo, o desenvolvimento fisiológico da videira e, mesmo com água suficiente, a planta não terá capacidade para recuperar completamente o seu nível de produtividade que tem atualmente. Próximo. Para terminar a apresentação, referir que neste momento estou a coordenar um projeto europeu, Corinfovitis, e que pretende também dar aqui a resposta às questões sobre os impactos das alterações climáticas na viticultura. É um projeto twinning, uma ação twinning, que pretende disseminar informação e conhecimento, e vamos ter o evento de lançamento do projeto já em fevereiro, aqui na UNTAD, portanto, deixarei já essa informação para o caso de depois estarem interessados em participar, e teríamos muito gosto em receber todos os que estão presentes neste webinar. Muito obrigado. Obrigada, João, e peço desculpa pelos slides, eu não sei o que é que aconteceu. Eu vou confirmar com os meus colegas que organizaram o webinar e disponibilizar os slides completos no nosso website mais tarde. Peço desculpa. Não tem mal. Estas coisas acontecem. Não sei o que é que aconteceu, mas eu também não sou responsável pelos slides, por isso não sei o que é que eles fizeram. De qualquer das maneiras, gostaria de agradecer aos 3 oradores pelo que fizeram. Eu creio agora o passo seguinte é receber questões dos participantes. Não temos nenhumas. Ou seja, ninguém escreveu uma pergunta na janela de conversação, e tal, eu gostaria só de dar a oportunidade para qualquer participante colocar uma questão aos oradores, se tiver alguma questão. Em vez de escreverem no chat, podem perguntar. Minutos para fazer isto se quiserem. Caso contrário, podemos já passar ao painel de discussão. Mas perguntas, por favor. Boa tarde. Não sei se ouvir. O meu nome é Campos. Eu tinha só uma questão, mas eu posso também escrever no chat. Não. Na verdade, eu não consegui escrever no chat. Por isso é que não a escrevi, não sei porquê. Então, a minha questão tem a ver com a medida de adaptação. Então, seria uma questão para o último orador, para o professor João Santos. As medidas de adaptação falou na necessidade de rega. Em que medida é que se podia, é que acha que também as energias renováveis poderiam ter uma medida de adaptação para a vinha? Energias renováveis, certo? Mas energias renováveis, para ver se percebo bem a questão, em que sentido? Portanto, utilizar energias renováveis na vinha? Por exemplo, a solar térmica ou painéis solares. Eu li um caso de uma vinha em França, que eles tinham os painéis solares que produziam também sombra, portanto, para proteger as vinhas destas ondas de calor que podem queimar inclusive a produção. Eu não sei até que ponto é que isso parece e ao mesmo tempo estavam a criar energia para o próprio processo de produção de vinha da adega. Portanto, havia ali um sistema de economia circular que me pareceu muito interessante. Eu gostava de ter a sua opinião sobre isso, sobre a intenção, tanto como a par dos sistemas de rega, a integração também de painéis solares. Neste caso estou a pensar em painéis solares
como é que isso seria também uma medida de adaptação? Porque fala-se muito como mitigação, mas o que eu estou a pensar é como é que poderia ser uma medida de adaptação. O que eu posso dizer, que não tenho assim muita noção, posso dizer que aí poderíamos atacar duas frentes, na frente da adaptação, como referiu, e também na frente da mitigação. E a questão da adaptação ficaria eventualmente mais centrada no ensombramento causado pelos painéis, mas eu não conheço estudo nenhum, não sei que impacto potencial é que poderia ter o ensombramento em vinha pelo painel solar. Há estudos de ensombramentos com oliveira, com árvores, fruto, mas com o painel solar não sei que género de impacto poderia ter. Talvez não seja muito adequado, digo eu. Do ponto de vista da mitigação, parece-me que é uma boa ideia, porque usar energias renováveis é sempre uma forma excelente de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa para a atmosfera, e se pudermos na vinha e em todos os setores da atividade socioeconómica utilizar energias renováveis ou maximizar o seu uso, isso é ótimo, é excelente para todos. Só mais uma questão super rápido, porque ao aumentar a necessidade de irrigação também vai haver um aumento da necessidade energética à partida. Para boiar, eu não sei muito sinceramente sobre irrigação, mas calculo que há uma ligação entre as duas coisas. E nesse caso não sabe, pronto, não vê nenhuma ligação também com... Há a economia circular, que é uma questão muito relevante, podermos ter produção de energia própria para a implementação depois dos sistemas de rega, mas muito honestamente essa não é a questão mais preocupante quando falamos da questão da rega. A questão mais preocupante é a disponibilidade de água, porque efetivamente em Portugal, num clima futuro como já ficou bem patente nas várias apresentações, vamos ter menos disponibilidade de água no futuro e mais competição pela água que existe, muito mais competição. E aí podem surgir problemas graves à disponibilidade de água para a rega. Isso é uma preocupação. Claro que a energia também é um aspecto essencial a ter em conta, até pelos custos envolvidos depois na produção do vinho, não é? Portanto, todos sabemos que a implementação de um sistema de rega traz custos diversos, não só para a instalação do sistema, mas depois para a manutenção do sistema ao longo do tempo. E isso tem que ser integrado depois nos custos finais do produto, e é mais um custo a acrescentar os outros custos todos que o setor já tem. E, portanto, tem que ser tudo muito bem avaliado, se calhar por economistas e gestores que avaliem todas essas questões. A questão da água é uma questão mais ambiental, que é uma questão muito limitante, até porque numa competição futura, a água provavelmente não será a agricultura que vai ganhar essa guerra, entre aspas, mas já mais o setor energético, porque sabemos que a produção de energia hidroelétrica em Portugal tem um peso muito grande na economia do país, e a produção de energia, o consumo humano, a utilização de água para fins domésticos será prioridade, não é? Portanto, é uma questão boa. Muito obrigada. Inês, obrigada, João. Eu estou muito consciente do tempo e estamos a ficar sem tempo. Gostaria só de perguntar se há mais alguma pergunta por parte do resto de participantes, se calhar aos três oradores, ou no científico. Boa tarde. Nós pedimos imensa desculpa, mas já não vamos ter hipótese de assistir à parte do palco, porque temos agendado exatamente a instalação de uma nova estação meteorológica para a rede e vamos ter que nos ausentar imediatamente. Pero nós agradecemos desde já a possibilidade de participação no webinar, que foi muito interessante. Obrigada pela participação e já agora, eu creio que
A gravação deste webinar provavelmente vai ficar disponível no nosso website. Nós depois podemos confirmar. Se quiser ouvir o resto da conversa, entre em contacto, que eu creio que isto vai ficar disponível. Consegue retomar. E os materiais também vão ficar disponíveis? O que foi exibido? Creio que sim. Os slides. Sim, fica gravado. Fica disponível. Tá. Obrigado. Obrigada, Fernando. Há uma pergunta no chat. Eu sei, eu estou a tentar ver o chat, mas eu estou consciente que consegue ver a pergunta, Sónia, que eu não consigo aceder ao chat. Consigo. A pergunta Diga. é a seguinte: para minimizar os efeitos da seca na vinha, deve ser considerado minimizar as mobilizações de solo? Alguém quer responder? António, creio, talvez seja mais dentro. Sim, enfim, tentar dar, não será uma resposta cabal, mas uma ideia sobre o assunto. A minimização das mobilizações de solo, obviamente, tem um efeito a nível da conservação da umidade no solo. E, sobretudo, se for conciliada com a presença de inertes que aumentam essa umidade, vai ter algo de positivo. Agora, os valores que nós estamos a falar em termos de seca, portanto, a alteração em termos de aumento de secura que vimos da apresentação do professor João Santos, são muito significativos para poder contrariar apenas com esta medida. Quer dizer, é obviamente uma medida que poderá, de certa medida, ser uma contribuição, mas será muito, muito pequena para poder fazer uma diferença significativa face ao que estamos a ver naquelas mudanças de categoria em termos de índice de aridez. Por exemplo, passar para um índice que chega a um nível de semi-aridez torna necessário, como o professor Santos também mencionou, uma utilização criteriosa da irrigação, e aqui, neste caso, quando eu digo criterioso, quero mesmo sublinhar criterioso, porque eu acho que o grande sucesso desta adaptação por via da utilização da irrigação está precisamente na capacidade de usar a quantidade mínima de água disponível para o máximo efeito, e portanto isso terá que ser raciocinado de uma forma global, olhando para as horas de aplicação, o quantitativo, olhando para a situação da planta mais do que para a situação atmosférica, olhando também naturalmente para as disponibilidades de água e sendo um bocadinho inventivos na forma de utilizar a água em recirculação em vez de ir buscá-la aos aquíferos. Nesse particular, há uma série de medidas que podem ser implementadas no sentido de aumentar a eficiência do uso de água. Naturalmente que outro tipo de práticas, como uma melhor utilização dos solos, uma redução dos danos à estrutura do solo, a redução de erosão, a manutenção de cobertos vegetais com boa capacidade de retenção de umidade, são contribuições que vêm ajudar e, portanto, deve tudo ser usado de uma forma integrada. Obrigado. Obrigada, André. Eu creio que eu saltei aqui duas coisas, pois os slides estão ao contrário. Nós tínhamos 10 minutos reservados para uma pequena discussão, painel de discussão. No entanto, eu estou consciente que já passámos 5 minutos do prazo neste webinar. Eu gostaria só de, talvez, pedir aos 3 horas de hoje para, muito brevemente, nos darem só uma ideia relativamente ao tópico número 1, porque eu acho que este que, de facto, provavelmente suscita mais interesse dos serviços climáticos em relação ao setor do vinho. E como tal, posso darem só uma ideia do que é que eles acham, como é que os serviços climáticos podem então gerar valor para o setor vitivinícola na zona mediterrânica. Quem quiser. Já sabia. Quem faz a pergunta normalmente
é como se fosse um passo à frente. Ok, muito bem. De uma forma sucinta, para a minha geração de valor, como nos serviços climáticos, reside na capacidade de obter tempo útil para planear a adaptação e a mitigação. A adaptação em termos de circunstâncias permanentes, como é a evolução do clima, e a mitigação de situações extremas. Quando eu digo gerar mais tempo útil, isto significa claramente obter uma previsão utilizável, credível, com maior tempo de antecedência. E também, obviamente, com maior resolução. Há bocadinho a professora Rita Cardoso falava-nos dos níveis de resolução que os modelos permitem ter, portanto, desde a resolução dos modelos globais na ordem da centena de quilómetros para os modelos regionais que já permitem baixar para cerca de entre uma a duas dezenas de quilómetros essa resolução. Visto também na apresentação do professor João Santos que a série de dados gerada para Portugal que ele utiliza neste momento já obtém uma resolução de 1 km e isto tem implicações a nível de como se gera valor para o setor vitivinícola, porque com previsões com uma resolução na ordem das dezenas a centenas de quilómetros, na ordem das centenas de quilómetros, basicamente podemos olhar para as questões de uma forma muito grosseira, a nível nacional, basicamente, sem grande detalhe regional. Baixando para as dezenas de quilómetros, já podemos fazer alguma distinção entre regiões. Como é que o Minho vai se diferenciar do Alentejo, do Douro ou da Beira. Quando passamos para uma resolução de 1 km, já estamos com condições de usar essa informação em decisões à escala da exploração, da propriedade, da quinta. E o valor, obviamente, aumenta muito mais porque entrega a capacidade de usar o benefício da previsão climática a um número muito superior de atores, que basicamente são os gestores de todas as propriedades em cada região. Portanto, a questão da resolução das previsões é extremamente importante. É extremamente importante para dar a noção ao decisor, à pessoa que está a tomar a decisão sobre o que está a plantar, que porta-enxerto utilizar, vou instalar ou não vou instalar irrigação, tomar essa decisão na ótica da sua própria propriedade e não de um conjunto de uma região que todos sabemos tem variações de local para local muito acentuadas, tanto mais acentuadas quanto mais acidentada for a região. Obviamente que uma região como o Alentejo consegue trabalhar com uma resolução inferior, ou seja, com um nível de informação mais regional do que uma região como o Alto Minho ou o Douro, tipicamente, em que a orografia causa variações muito abruptas a cada 500 metros, a cada quilómetro. Portanto, a resolução dos climáticos é essencial para gerar valor e, obviamente, isto aqui não preciso de me estender muito, obviamente que a capacidade de acertar, a taxa de acerto das previsões são críticas, porque se o decisor não puder confiar na informação que recebe em termos de previsão, obviamente que não a vai usar. Obrigada, António. Não sei se a Rita ou o João gostariam de acrescentar alguma coisa ou têm alguma opinião que queiram partilhar? Coisa, Marta. Ok. Consegue? Sim. Pegando nas palavras do António, realmente a resolução é um problema-chave para qualquer setor da realidade. Nós, neste momento, estamos a trabalhar com resoluções inferiores a 3 km, cerca de 3 km, que ainda não estão, os resultados ainda não estão disponíveis, não estão finalizados, portanto, é o próximo paradigma das simulações regionais. Mas há ainda outro fator, que é a qualidade da previsão e a transformação de uma previsão determinística, como eu aqui apresentei, portanto, eu apresentei apenas um resultado final para uma média de ensemble, mas para transmitir informação probabilística, portanto, passar a informar
os produtores ou quem for utilizar os nossos produtos de forma probabilística para eles mais facilmente perceberem a relevância da informação que nós passamos e se é ou não importante na realidade fazer as alterações associadas às suas práticas. Portanto, passar os serviços climáticos não serem transmitidos de forma determinística, mas serem principalmente transmitidos e compreendidos, que aí é um grande desafio, de forma probabilística, portanto, aí será uma mais-valia para todos os produtores. João, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Sim, acrescentar um pouco na linha daquilo que o Dr. António Graça já referiu, que efetivamente os cenários e as projeções de alterações climáticas têm que ser avaliados a uma escala, digamos que local. É muito perigoso nós tirarmos conclusões para Portugal ou para uma área muito grande, porque efetivamente os impactos num setor e numa planta tão sensível como a videira vão ser muito diferentes. E os nossos estudos têm mostrado que, por exemplo, quando comparamos até na região norte, a região litoral, o noroeste, com o Douro Superior, sabemos que as condições são muito diferentes nas duas regiões e os impactos no futuro também serão muito diferentes. E algumas medidas de adaptação que podem funcionar bem na região dos vinhos verdes, por exemplo, falhar completamente no Douro ou no Alentejo. E, portanto, é preciso fazer estudos muito detalhados, porque, efetivamente, as medidas não podem ser medidas tomadas para uma região geográfica extensa ou a nível nacional, mas têm que ser tomadas a nível quase local. Eu diria até quase vinha a vinha, parcela a parcela, porque o próprio Douro mostra, dada a diversidade de microclimas que temos, que as condições são muito diferentes, basta andar 1 km ou 2 e encontramos condições muito diferentes. E, portanto, estudos de caso, estudos de ponto a ponto são indispensáveis para desenhar um bom pacote de medidas de adaptação que permita, que sejam eficientes e que permitam uma efetiva adaptação às alterações climáticas. Portanto, pode tirar conclusões muito gerais, porque nem sempre as medidas de adaptação são igualmente eficientes em locais diferentes. Hoje já estamos 15 minutos para além do tempo. Eu gostaria de dar mais uma oportunidade aos participantes de colocarem uma ou duas questões aos nossos oradores antes de eu terminar o webinar. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Não? Eu vou então passar. Eu gostaria só, antes de terminar este webinar, eu gostaria só de deixar aqui 2 links para os obviamente relacionados com o projeto MedGold. O primeiro MedGold Forum, que é um fórum, online fórum, onde qualquer pessoa que se registre poderá colocar questões às nossas equipas de Claro que nós trabalhamos com cientistas, climatólogos, mas também com indústrias, a trabalhar nos 3 setores de interesse no projeto. Se tiverem alguém em discutir, colocar questões, sugiro então que utilizem esse link para se registarem e poderem aceder ao fórum online. O outro link é o que nós chamamos o MedGold Community. Esta comunidade é uma comunidade de organizações público-privadas que nós estamos a tentar atrair maioritariamente organizações que trabalhem dentro destas áreas do setor do vinho, também da azeitona e do trigo duro, que são os 3 setores de interesse neste projeto. Estamos a atrair o máximo organizações ao nível europeu, obviamente, porque é europeu, e para se registarem nesta comunidade, no fundo, o que esta comunidade permite é manter
em contacto com o projeto e com os avanços que vão sendo feitos ao nível do trabalho que nós estamos a desenvolver dentro destes protótipos de ser climáticos, mas também terem de juntarem-se a outros webinars, workshops. Nós também vamos fazer um questionário online. Há uma série de atividades que estão a ser planeadas dentro desta comunidade. Como tal, eu sugiro, se tiverem algum interesse em continuar a acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos que vão ser feitos dentro do âmbito deste projeto, para se registrarem na nossa comunidade. Eu creio que há um último slide, peço desculpa, é, mais uma vez, o link para o nosso projeto, e se tiverem algumas dúvidas, para nos enviarem através deste endereço de e-mail. Mais uma vez, também de relembrar, eu creio que os slides e a gravação vão ficar disponíveis no website do nosso projeto, mas de qualquer maneira eu vou pedir aos nossos colegas para confirmarem os participantes do webinar de hoje. E mais uma vez gostaria de agradecer aos nossos 3 oradores pelas apresentações e aos nossos participantes. Muito obrigada. Já agora vou ligar a minha câmara uma última vez para me ver. Muito obrigada a todos. E pronto, não tenho nada. Obrigado, Marta. Excelente moderação. Muito obrigado por tudo. Obrigado também à Rita e ao João pela colaboração neste webinar do projeto. Espero falar-vos em breve noutras circunstâncias.